Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou fazer um estudo de mercado para vocês. Vou falar sobre Ibovespa, dólar, juros futuros e alguns ativos selecionados. Meu nome é Carolina Vargas, eu sou economista e investidora, especialista na metodologia Wyckoff, uma metodologia de análise preditiva que ensina a rastrear os investidores profissionais que movimentam o mercado. Pessoal, vamos começar falando sobre o meu site www.radarpreditivo.com.br. Lá eu coloco muita coisa interessante, muitas matérias exclusivas, estudos também. Me sigam por lá para vocês terem acesso a informações valiosas. Agora nós vamos começar a falar sobre mercado. Eu trago para vocês o contrato de juros futuros DI1F26. Por que eu estou trazendo juros futuros? É muito importante a gente entender o que está acontecendo na economia, tentar decifrar o que vai acontecer com a inflação, a gente faz análise preditiva. Então vamos lá, pessoal. Nós temos no contrato aí um F26, ponto de controle que estava nessa base, maior volume negociado nessa região próximo aos 10%. A acumulação, o mercado começa a entregar um movimento ascendente e chegou ali próximo dos 15%. Taxa Selic está em 15%, hoje o contrato DI1F26 negocia próximo aos 14,9%. O que isso significa? Isso significa que nós tivemos um processo de acumulação de forma silenciosa, o mercado entregou um movimento ascendente, foi ali durante o ano de 2024, o pessimismo extremo, o auge foi no final do ano. E agora o que nós temos, pessoal? Alteração do ponto de controle para o nível de preço atual, 14,9 aproximadamente, indicando para a gente que isso pode ser o fim do ciclo de aperto monetário. Isso acontece também com o contrato DI1F27. Nós tivemos o processo de acumulação silenciosa nessa região, pessimismo extremo ao longo de 2024, auge no final de 2024. A taxa chega próxima aos 15%, hoje está 14,3% aproximadamente, e nós temos a alteração do ponto de controle para o topo. Percebam, alterou daqui de baixo para o topo. E o mesmo com o D1F28. Acumulação, entrega do movimento ascendente, e nós temos agora a alteração do ponto de controle para próximo de 13,6. A gente sabe que esses contratos, DI1F26, refere-se ao ano de 2026, 2027, ano de 2027, 2028, o ano de 2028. Então, a expectativa lá na frente é que a Selic esteja mais baixa. Por isso que o contrato DI1F28 está precificando ali por volta de 13,6. Isso significa que a inflação deve convergir aí para a meta. Vou explicar para vocês alguns motivos que a gente precisa acompanhar, algumas coisas que a gente precisa acompanhar para saber se isso realmente vai acontecer. A gente pode ter uma recessão com o tarifaço, como aconteceu lá em 1930, quando o aumento de tarifas sobre produtos importados aprovados pelo governo americano agravou a crise, desencadeando retaliações de outros países e contribuindo para o colapso do comércio internacional. Então, pessoal, o tarifaço do Donald Trump pode trazer recessão aí para o mundo e, com recessão, a inflação converge para a meta mais rápido. Continuidade da desvalorização do dólar, a gente precisa acompanhar o dólar de perto. Os custos logísticos, custos com fretes, a gente sabe que os fretes reduziram bastante do início do ano passado para esse ano. Se continuar do jeito que está, isso também ajuda na redução da inflação. E aí a gente tem também o preço do petróleo, tá? Então, tudo isso a gente precisa acompanhar de perto. Trago para vocês aqui, ó, a meta da inflação atual é 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Então, a inflação pode ficar entre 1,5% e 4,5%, que está dentro da meta estipulada pelo Banco Central. Nós temos o que na inflação aqui, que eu quero chamar a atenção de vocês? Fevereiro e março, que foram meses que puxaram a inflação para cima. Então, a gente tem hoje 5,35 a inflação dos últimos 12 meses. Mas fevereiro, pessoal, foi um mês aí atípico. A gente já vê a inflação, ó, caindo bastante. Se continuar do jeito que está, com certeza chegamos ao fim do ciclo de aperto monetário. Então, esse mês de fevereiro foi um mês que realmente fez com que a inflação
se descolasse bastante da meta, mas foi um mês específico. Imagina se a inflação de fevereiro tivesse vindo como veio a inflação desse mês atual, do mês de junho. O que a gente teria? A gente teria praticamente a inflação dentro da meta estipulada pelo Banco Central no intervalo de tolerância superior. Agora vamos falar sobre índice futuro. Esse é o contrato do mini índice. Estou mostrando para vocês o antes dessa negociação. Agora vamos ver depois. Percebam como o volume financeiro, a predominância ainda é vendedora, mas o volume financeiro começa a aumentar aqui nessa região. Vamos lá novamente. Antes e agora, tá? Isso é muito positivo, mas, gente, eu quero mostrar para vocês que eu não vejo ainda sinais de retomada do movimento ascendente. Por que eu não vejo sinais? Quando a gente analisa por price action, pelo Smart Money Concept, a gente percebe o quê? Topos e fundos descendentes, sem sinal de mudança de características, sem sinal de mudança de tendência. A gente tem esse gapzinho aqui para ser fechado, que eu acredito que vai ser fechado, tá? E eu acho que a bolsa vai corrigir um pouco mais. Alguns ativos também que eu tenho acompanhado. Itaú, por exemplo, mostra para gente que existe possibilidade de continuidade dessa correção. Itaú é uma ação de peso do Ibovespa, a gente tem Bradesco também com sinais de correção. O Banco do Brasil ainda não conseguiu formar um processo de acumulação depois do último resultado e pode cair um pouco mais. Então, alguns ativos específicos me dão a entender que a gente não vai ter o início do movimento ascendente rapidamente. Agora vamos falar do dólar. Pessoal, o dólar, ele está numa região muito importante. Essa região aqui é uma região de suporte importante. Chegou e é normal isso acontecer. É normal acontecer um pullback, que a gente chama. E a gente precisa acompanhar de perto para ver se esse pullback vai ser só um pullback ou se o movimento vai alterar a tendência de queda. Muita atenção ao dólar nos próximos dias. A gente sabe o tanto que o dólar é importante aí para o controle do nosso processo inflacionário. Dólar 11 não alterou ainda, o ponto de controle continua aqui em cima, predominância vendedora. A gente precisa acompanhar se vai alterar para essa região. Se alterar, pessoal, para essa região aqui, o ponto de controle, a gente pode ver o dólar novamente voltando a subir. Mercado dinâmico, a gente sempre tem que acompanhar os ativos que são importantes aí para a economia. Bitcoin chegando aos 120 mil dólares, a gente teve aqui um processo de acumulação em meio ao tarifaço lá em abril, entregou um movimento de alta, eu estava preocupada com essa região aqui. Isso vai ser um processo de acumulação e continuidade do movimento ascendente ou uma distribuição, o ponto de controle altera aqui para cima. Isso a gente precisa acompanhar de perto, tá? Esse é o ETF de criptoativos. Quando a gente olha para o gráfico do Bitcoin especificamente, a gente percebe que o maior volume negociado está aqui, tivemos mais um processo de acumulação nessa região, entrega um movimento ascendente, reacumulação, mais um movimento ascendente e tá em patamares históricos. A gente precisa acompanhar de perto, eu não sou a pessoa que ama Bitcoin, mas eu tenho um pouco e vou acompanhando aí o movimento dos grandes players de mercado. Agora vamos falar de alguns ativos. Eu trouxe para vocês IRB. A gente tem o volume negociado dessa estrutura aqui próximo aos R$ 47 e o IRB está negociando abaixo. Pessoal, a gente ainda tem um tempinho aí para chegar à temporada de balanços. Então, eu acho que a especulação vai tomar conta. Eu acho que o IRB pode corrigir até um pouco mais. Então, estou acompanhando de perto. Essa região é uma região de suporte importante, mas o mercado, se continuar corrigindo, pode ser que IRB corrija um pouco mais também. A gente tem que ficar de olho. Dependendo se acontecer algo muito catastrófico no mundo, pode corrigir até muito mais, e ao invés de acumulação, isso poderia ser uma distribuição. Então, a gente tem que acompanhar de perto todos os indicadores, tudo que está acontecendo no mundo, e principalmente a atuação dos grandes players de mercado no gráfico. Agora eu trago para vocês YouTube 4, percebam, aqui era o suporte, o movimento de alta foi entregue, está em topo histórico, processo de microdistribuição, o ativo começa a corrigir, tá? Então, eu não vejo ainda retomada de YouTube. Já entregou um movimento forte de alta, a empresa
se comparada aos pares, já está cara na minha visão. Então, a gente precisa ter cautela aí com o YouTube. Agora, SBF está negociando aqui nessa região, nível de preço mais negociado. A gente tem um processo que parece ser uma acumulação aqui. Me preocupou muito esse tarifaço por conta das tarifas impostas ao Vietnã, mas já houve um acordo, a tarifa vai ficar em 20%, pelo que eu consultei aí na internet, vai ficar em 20%. Então, pessoal, a gente tem que ficar acompanhando de perto. Precisa romper essa região para começar um movimento mais forte de alta em grupo SPF. A gente teve esse volume financeiro significativo aqui, tá? Segurando o preço agora. E aí, isso a gente tem que acompanhar para ver se o preço vai reagir. Precisa romper esse ponto de controle macro para iniciar um movimento de alta. Agora eu trago o ETF do S&P IVVB11. Tivemos a alteração do ponto de controle que estava aqui embaixo para o topo. Volume significativo em meio ao tarifaço. Falei para vocês que para mim era compra. Entregou um movimento de alta e agora a gente está numa região de resistência importante. Vamos acompanhar os próximos movimentos do S&P 500. Outra coisa que eu quero trazer e falar com vocês, gente, é o ETF de Small Caps. Toda vez que chegou nessa região de resistência, percebam, entregou uma correção. Novamente está nessa região de resistência. Chegou aqui e começa a entregar a correção. Então, a gente tem que acompanhar, ver se o ponto de controle vai alterar para alguma região aqui abaixo, mas cautela no Small 11. Agora, pessoal, eu vou falar sobre o método Radar Preditivo, que é um método completo. Ele concilia análise técnica, foco na metodologia Wyckoff, mas eu também utilizo Price Action e Smart Money Concept. A gente concilia isso com a leitura dos indicadores econômicos micro e macro que realmente importam, ajudando a interpretar o que de fato move os mercados. Isso inclui também entendimento estratégico dos setores da bolsa, uma abordagem sólida de análise fundamentalista, permitindo identificar os ativos com maior potencial de valorização e antecipar movimentos com precisão. Então, aqui comigo, o foco está em prever movimentos futuros com base em leitura preditiva, longe dos ruídos das manchetes, com atenção total ao que acontece nos bastidores do mercado. Por isso que eu estou falando para vocês, é muito importante ter cautela no momento, porque eu não vejo sinais em alguns ativos de retomada do movimento de alta. Então, você tem que analisar ativo por ativo e verificar se vale aumentar a posição ou vale entrar em uma posição que você quer muito. Por exemplo, pessoal, Asa 3. Asa 3 já entregou um movimento de alta, fizeram uma microdistribuição e está corrigindo. Não é momento de comprar Asa 3, o momento já passou. Lojas Renner, mesma coisa, o momento de comprar lojas Renner passou. Então, a gente tem que ter cuidado, porque a entrada ela precisa ser junto aos grandes players profissionais. A gente não sabe o que vai acontecer no mundo, a gente não sabe o que está acontecendo. Ano passado, o mercado estava no início do ano mais otimista e a gente finalizou o ano de uma forma bem pessimista. Não sei o que vai acontecer este ano, mas a gente precisa acompanhar de perto os indicadores e rastrear os investidores profissionais no gráfico. Tem ativos que estão dando pontos de entrada, mas muitos estão dando sinais de microdistribuição. Vou falar com vocês aqui também, eu estou com um estudo gratuito lá no meu site www.radarpretivo.com.br. Você tem a opção de contato, você solicita no formulário, só colocar a palavra quero. Eu mando para você o estudo de Prio e Brava Energia, setor de óleo e gás. Eu tenho esse e-book aqui, pessoal. Esse e-book, ele não é gratuito, mas eu faço um estudo muito mais aprofundado do setor de óleo e gás. Está muito interessante, disponível para vocês. O link está na bio. Também tenho o e-book Decifrando os Setores. Eu falo sobre o setor defensivo, setor cíclico e setor de commodities, como você faz para analisar cada setor. É um e-book grande, bem completo. Eu trago características aí de cada setor da bolsa. Tenho também o e-book do zero à primeira ação para quem está começando na bolsa, quer entender o funcionamento da bolsa, começando ali do zero.
Economia no mundo dos investimentos, o que você precisa para fazer boas escolhas. Eu falo sobre economia. Eu sou economista formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, com MBA em Finanças no IBMEC. Esse aqui também, pessoal, é gratuito. Inflação, IPCA, Selic, entenda como esses indicadores impactam sua vida e seus investimentos. Esse aqui vocês têm acesso direto no site, tem uma abazinha, e-book gratuito, é só você clicar lá, baixa na hora no seu celular ou computador. É isso, muita cautela no momento, vamos acompanhar o que está acontecendo no mundo. Para mim, essa tarifa dos Estados Unidos sobre o Brasil parece muito mais uma sanção. A gente não sabe o que vai acontecer, então é muito importante que a gente tenha uma postura de cautela, analise ativo por ativo para não perder dinheiro. Então é isso, pessoal, eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. E lembrando, pessoal, não se trata de recomendação de compra nem de venda, nem de manutenção de ativos, a página tem fins educacionais. Eu tenho feito poucos vídeos aqui para vocês, estou tentando resolver um probleminha nessa minha página do YouTube. Eu não estou conseguindo fazer patrocínio na página. O suporte do YouTube é bem difícil de conseguir falar. Então, eu estou postando uma quantidade menor de vídeos até que eu consiga resolver este probleminha. É isso. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo.